O Ministério Público Federal deu 30 dias para a Meta fornecer maiores informações sobre as mudanças na política de moderação de conteúdo nas plataformas digitais. Em ofício, o MPF questiona se as alterações também serão aplicadas no Brasil e pede mais detalhes sobre as mudanças para avaliar os impactos dos direitos dos usuários. Ontem, o criador da empresa, Mark Zuckerberg, anunciou que vai encerrar o programa de checagem de fatos nas redes sociais e Facebook e Instagram, e adotar o recurso similar ao implementado pela plataforma X de Elon Musk. Na Câmara, o vice-líder do governo, o deputado federal Alencar Santana, sugeriu convidar o representante da Meta no Brasil para explicar as mudanças na plataforma. O deputado afirmou que a decisão é um retrocesso gigantesco em matéria de direitos humanos. E aí, assunto de ontem para hoje que está movimentando o mundo todo, a mudança na política de checagem de fatos da Meta, Instagram, Facebook, inicialmente nos Estados Unidos, mas que pode também vir para o Brasil. Raquel Galinatti. Na realidade, é ingenuidade acreditar que o Mark mudou realmente de posição ou de opinião. Ele estava recebendo uma grande pressão após a eleição do Trump em 2016, dizendo que as fake news foram determinantes para que Trump conseguisse alçar o posto de presidente. Ele viu necessidade econômica, inclusive, de tomar decisões, mesmo que contrariado, a implementar, por exemplo, políticas de verificação de fatos, atrair uma responsabilidade que deveria ser do Estado para uma empresa privada. O que ele visa, assim como todos os empresários, é lucro. Então, para minimizar desgastes na imagem da empresa, claro, ele fez uma sinalização de que, inclusive com as empresas de checagem, de que traria ali uma resposta às grandes críticas. A gente sabia muito bem que as empresas de verificação de fatos não estavam completamente cumprindo seu papel. Muitas vezes esses fatos ideologicamente contrários à sinalização de esquerda já eram automaticamente taxados como fake news e censurados. O Mark Zuckerberg, na realidade, ele viu uma grande oportunidade de tirar essa responsabilidade que estava na Meta e ali, vendo realmente a oportunidade política com o Trump, ele sinalizou nesse sentido. A responsabilidade não cabe às empresas privadas, cabe a cada país implementar leis e normas que regulamentem e principalmente fiscalizem a propalação não só de fake news, mas principalmente utilizar as redes sociais para práticas criminosas. E como é que você vê esta cópia, esta inclinação a um método já utilizado pelo X, pelo Twitter, que são as notas da comunidade? Você vê com bons olhos esse método de checagem, uma espécie de controle social da informação? Henrique Kriegner. Eu vejo, Koba, porque no X, essas notas da comunidade, elas são muito rápidas e elas estão ali para informar a pessoa a respeito daquilo que está sendo divulgado. Por exemplo, ontem mesmo eu estava vendo um post dizendo que um determinado pastor, era um vídeo, né? E o vídeo bastante errado, com questões bastante imorais nesse vídeo, comportamento muito que não seria condizente a um pastor. E aí na legenda dizia, olha, pastor fulano de tal, falando isso, de tal localidade. E aí logo a nota da comunidade dizendo, olha, isso não se trata de um pastor, essa pessoa na verdade, ela é um comediante, então era uma peça. Só que a gente sabe que, especialmente quando vai para o WhatsApp, as pessoas acham que aquilo é verdade absoluta. Com aquela nota, você já garante que a pessoa tem um entendimento correto do do que se trata aquilo. Porém, é importante dizer que o X, ele não se restringe a isso, a nota da comunidade. Ele também traz proibições e banimento de conteúdos que vão trazer riscos mais sérios, questões que vão trazer risco à vida, que ferem direitos, tudo isso é eliminado da plataforma. Existe sim uma maneira de você tirar aquilo que é crime, na verdade. Agora, aquilo que não é crime, mas que pode levar ao entendimento errado, isso aparece ali
como um aviso, uma advertência, uma alerta para que a pessoa que está utilizando aquela plataforma e consumindo aquele conteúdo possa saber do que de fato se trata. Então, isso é muito mais democrático do que você confiar a um determinado tribunal ou até outras pessoas a decidirem o que é verdade, o que não é verdade, o que é mentira. Tem pessoas que foram punidas pelas plataformas por conta dessa questão toda de checagem de conteúdo, como se tivessem feito fake news, quando na verdade se enganaram, se equivocaram em certo conteúdo. A gente tem, inclusive, a questão da censura prévia por parte desses serviços, que baniram, inclusive, hashtags que não seriam necessariamente ofensivas ou criminosas. Seriam hashtags, e aí dentro de uma hashtag você tem inúmeras outras postagens, porque são guarda-chuvas de conteúdo. Então, isso é muito mais saudável do que a maneira como estava sendo feito. E vale a gente ressaltar aqui, o Zuckerberg deixou claro, existem tribunais secretos na América Latina que pressionam essas plataformas para que elas venham tirar e banir conteúdos e colocar no famoso shadow ban, que é deixar aquele cara ali, ele pode postar o que ele quiser, mas nem os seguidores dele recebem o conteúdo que ele está postando. Então, isso sim é antidemocrático. E me assusta ver, quando a gente começa a acompanhar a repercussão dessa notícia, tantos veículos de esquerda dizendo que agora isso vai ferir a democracia. Não vai. Isso vai trazer muito mais acesso ao conteúdo de fato para que o usuário possa tomar a decisão. Sabe o que me parece, ô Leandro Ferreira? Que essa guinada do Mark Zuckerberg não é por convicção. Parece muito mais uma questão política de um empresário multibilionário, mais de 200 bilhões de dólares ele tem de patrimônio, que coleciona uma série de conflitos, até com ex-sócios, enfim, o negócio dele é dinheiro, é lucro, é empresa, e para ele faz muito sentido, visando o lucro, está bem alinhado nos Estados Unidos com o Donald Trump e está bem alinhado no restante do mundo de acordo com os governos. Por isso mesmo é que a mudança é só lá, aqui não. E eu duvido que isso vá tomar algum tipo de movimentação, pelo menos a curto e médio prazo, aqui no Brasil. Porque ele continua agradando lá o governo americano, mudando lá, continua agradando o governo brasileiro, não mudando aqui, e fica por isso mesmo. Se fosse por convicção, ele apertava um botão lá na Meta e mudava de uma vez no mundo inteiro. Leandro Ferreira, oportunismo empresarial nessa guinada da Meta, do Facebook, do Instagram? Não tenho dúvida de que a decisão que prevaleceu ali foi a econômica, financeira, pensando nos lucros da empresa, na valorização de suas ações e tal, né? Eu acho que a gente está muito focado agora na questão relacionada, como sempre nesse debate, às fake news, né? A questão do fact-checking, né? Mas eu acho que o que o Mark Zuckerberg colocou na sua manifestação ontem vai para além disso, né? Ele coloca um pouco qual que é o entendimento ao qual ele está se alinhando junto ao Donald Trump em relação ao papel dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, né? Ele coloca ali, por exemplo, que vai tentar enfrentar qualquer governo que imponha restrições às empresas americanas, né? E isso tem muito mais a ver com uma visão monopolista da economia do que propriamente uma visão que está baseada em qualquer tipo de convicção. E o monopólio, obviamente, sempre visando o lucro máximo, né? E aí acho que sobra, inclusive, acho que o Mark Zuckerberg ele cometeu um erro nessa manifestação, que foi exagerar na retórica direitista, né? Então, falar de corte secreta na América Latina, dizer que a regulação na Europa é inadequada, né? Na verdade, assim, a gente sabe que a regulação na Europa é algo que custaria caro para o Facebook fazer, e é por isso que ele está se colocando contrariamente, né? Mas vamos aguardar essa fase aí de expansionismo do Donald Trump, não é só territorial, mas é muito mais, inclusive, baseada nos interesses econômicos dos conglomerados americanos, que agora parecem estar tendo uma posição mais uniforme, né? Elon Musk, o Zuckerberg, né? E é importante lembrar que no caso do PL das fake news, né, e de regulação de conteúdo aqui no Brasil, quem teve a posição mais ousada, como você falou que não é aqui que ele está fazendo isso, né, mas quem teve a posição mais ousada foi o Google, né? O Google chegou a enfrentar processos, não sei como é que está isso a essa altura do campeonato, por fazer aquela manifestação contra a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional. Aquilo foi um absurdo. Que me parece que excedeu muito os direitos da empresa de se manifestar em relação a isso. Você concorda que com as investigações que falam que o Google se excedeu por colocar uma nota ali no seu site contra um PL? O Google, ele
incluiu na sua atividade econômica, que é ser uma plataforma de busca, né, uma manifestação política institucional que ele deveria fazer por outros canais. Se o cara tivesse uma padaria, ele poderia colocar uma placa, eu sou contra o PL? Contra o PL das fake news? Isso. Ou contra o PL do Jair Bolsonaro? Contra o PL, contra o projeto de lei que estava em discussão. Eu entendo que a atividade da padaria não é uma atividade de apuração de informações. A padaria vende pão, o Google vende informação. Então não pode. Então aí um pode criticar o PL, mas o outro não pode criticar. E aí, meu querido Túlio Nassa, em relação a essa notícia aí, MPF dando prazo de 30 dias para explicações da Meta no Brasil. Olha, vamos falar um pouquinho de direito aqui. Nós estamos falando de liberdade de expressão. Isso é um cristal muito delicado, muito importante. Qualquer um que estudou na graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, sabe que qualquer Estado democrático de direito depende, fundamentalmente, de garantir a liberdade de expressão. Isso não sou eu que estou falando. Também no Brasil está no artigo 5º, inciso 4º da nossa Constituição da República. Vamos olhar para o caso da Rússia. Sabem os senhores que se um cidadão russo falar que o conflito na Ucrânia é guerra, ele vai preso. São 15 anos de prisão. Por quê? Porque para o governo russo, a palavra guerra é uma fake news. Então, se a população não tiver o direito de se expressar, de ser a favor ou ser contra o PL da fake news, ser a favor ou ser contra uma determinada medida do governo, simplesmente acabou o Estado democrático de direito. Então, no direito, um direito consagrado pela Constituição, ele deve ter a sua máxima proteção. Ele não é ilimitado, ele não é absoluto, é bem verdade. Quando, então, que ele deve ser tolhido? Nunca de maneira prévia. Nunca a censura deve ser prévia. Alguém usou a sua liberdade de expressão nas redes sociais para cometer um crime, para ofender alguém, para injuriar, para difamar, para caluniar. Qual é o remédio em relação a isso? O remédio é um só, é o devido processo legal. Ele tem que ser acusado no judiciário, ele vai responder, vai ter o direito de defesa e ao final do processo, se ele cometeu o crime, ele é penalizado. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é o que estão querendo fazer, criar um comitê censor. Essa PL, ela cria pelo Executivo um comitê censor que vai apurar o que é verdade e o que é mentira. Verdade é um estado de espírito, muitas vezes, não é nem uma certeza científica. E, portanto, eu vejo com bons olhos a mínima interferência possível na liberdade de expressão. Nós já temos, inclusive, mecanismos, nós já temos, o nosso direito consegue responder ao cometimento de algum crime pelas redes sociais. Outra coisa diferente em relação à liberdade de expressão, é bom que se explique, é o cometimento de outros crimes que não estão ligados à liberdade de expressão. E muitas vezes o argumento é colocar isso tudo no mesmo balaio para poder controlar a liberdade de expressão. Ou seja, pedofilia, tráfico de drogas, qualquer desses crimes que é muito manuseado pelo crime organizado não tem nada a ver com liberdade de expressão. Esse é um outro tipo de regulação, de prevenção criminosa que deve ser feito. Aí sim, me parece que a repressão, a regulação tem que ser muito mais intensa. Cuidado! Acabar com a sua liberdade de expressão é acabar com o Estado democrático de direito. Como que você vê, Kriegner, esta possibilidade de um convite dos representantes da Meta a irem ao Congresso Nacional para prestar explicações aos parlamentares? Realmente... Bom, vamos olhar de uma maneira neutra. E se for um convite, de fato, e se for fomentar o diálogo e entendimento de ambas as partes, positivo, porque isso vai contribuir bastante. Agora, se é uma tentativa de intimidação ou uma questão, no sentido de promover algum tipo de, ter algum ganho político também, isso aí a gente já começa a ver bastante, uma negociação bastante diluída, né? E não é necessário, não é o que a gente precisa agora para esse momento. Voltando um pouco nessa questão do Meta, eu volto a dizer, o efeito Trump é real. As pessoas precisam analisar dessa maneira. Quando eu falo do efeito Trump, eu estou querendo dizer aí a mudança de política por parte do Meta, a queda de Justin Trudeau no Canadá também como primeiro-ministro,
registro, a recuada que a gente viu em massa de grandes empresas desde dezembro agora, na verdade desde novembro, né? E dezembro também, empresas recuando das suas políticas woke. Então a gente está vendo aí uma debandada, mais de 10 grandes empresas globais fazendo isso. O próprio McDonald's agora anunciou também que vai deixar boa parte das suas políticas que estavam voltadas aí para nesse sentido, né? Nessa temática, vai deixar isso, vai parar de destinar o orçamento para essas coisas. Isso é parte, não estou dizendo que tudo vai na conta do Trump, mas que isso é também parte aí dessa onda que o Trump está causando, com certeza. E isso vai se refletir também aqui nas eleições de 2026. Isso a gente precisa analisar. Qual o impacto nas eleições de 2026 dessas medidas aí e de toda essa discussão, Leandro? Olha, a gente me parece que não está em vias de aprovar uma regulação mais forte já faz um tempo. Eu não acho que a gente tenha ainda o PL das fake news ou qualquer tipo de regulação mais apertada sobre as plataformas em vias de acontecer. Pelo contrário, né, eu entendo que o impacto do trumpismo, como colocou aqui o Kriegner, nas eleições, ele vai para além das plataformas, né? Ele vai substanciar com discurso político o campo da direita, os campos nacionalistas, né? Alguns setores econômicos, né? Então eu entendo que o trumpismo como um todo vai ter um impacto, né? Mas no Brasil a gente precisa entender qual que vai ser o dia a dia em torno das plataformas. Só acho que tem uma coisa que precisa levar em conta, né, em relação ao Zuckerberg, que boa parte da remuneração do Facebook no Brasil, Facebook, eu digo Facebook, Instagram, Threads, né, nos períodos eleitorais, vem justamente da propaganda eleitoral, né? Os políticos pagam para fazer propaganda e eu acho que isso por si só já dá um desequilíbrio grande e a eleição de 2024, né, foi uma explosão de impulsionamentos de campanhas políticas. Então, não acho que a gente não vai sentir ao longo dos 2 anos o impacto disso, mas eu acho que o trumpismo como um todo, né, vai ser mais forte em relação às eleições do que propriamente o funcionamento das plataformas. O que você concorda ou discorda do Leandro, professor Túlio? Olha, eu concordo em parte que o discurso do Trump ele vai para além da regulação das redes sociais. É evidente que ele vai defender os valores de direita, às vezes até de uma forma radical. Até aí tudo bem. Agora, de novo, eu acredito que a regulação das redes sociais ou da liberdade de expressão não é algo tão utópico e distante da realidade. Nós vemos manifestações de políticos, de juízes da Suprema Corte, cobrando e pedindo diariamente que esse PL seja aprovado. Então não me parece uma coisa tão distante, né? E sobre as eleições, realmente, da mesma forma, se a pessoa usou um veículo de uma plataforma digital, como o Pablo Marçal na última eleição usou de forma errada e está respondendo judicialmente. Agora, criar uma censura prévia em relação a isso tem um problema muito simples. Quem é que vai ser o censor? Quem é que vai dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito? Se for alguém, por exemplo, como o nosso Putin, ele vai dizer que ninguém pode falar na Rússia que aquilo é guerra. Nossa, porque não. Aquilo é o nosso no nosso noticiário, né, que a gente tanto está falando aqui. E aí ele difere muito e muito do Trump, né? Aí é uma posição bem diferente entre um e outro. Não me parece ter o mesmo alinhamento ideológico nesse sentido. Então, lidar com liberdade de expressão é lidar com um cristal jurídico muito importante, muito delicado. Deve haver a responsabilização de quem fizer mau uso? Deve, mas sempre posterior. Então, fique atento. Queria só lembrar uma coisa aqui, Kriegner. O Mark Zuckerberg está sendo celebrado de ontem para hoje de alguma maneira, né, por algumas pessoas, enfim. Mas tem que lembrar, ele é dono da plataforma que aqui no Brasil não entrega seu conteúdo se ele for um pouco mais tendente ao conservadorismo. É uma plataforma que diminuiu muito o alcance das publicações de conteúdo político, né? Tem muito mais entretenimento. Se você colocar para ver vídeo no Facebook, você só vai ver coisa que não presta, coisa que vai ficar te prendendo ali e não vai te ensinar nada. E os conteúdos um pouco mais densos, um pouco mais completos e complexos sobre política, essa plataforma não entrega. E com algum tipo de predileção de natureza política, aparentemente, porque a gente não sabe, os algoritmos são todos escondidos. Ninguém tem essa transparência, essa publicidade. Então não dá para também achar que agora, como ele falou aquilo e anunciou isso nos Estados Unidos, pronto, temos um novo defensor da liberdade de expressão no mundo, enfim, tem que ir com mais calma, né?
Acho que o ponto é, a gente não pode deixar de celebrar. Eu acho que tem um avanço aí que foi feito, precisa ser celebrado, mas concordo com essa análise que a gente precisa ter também de cuidado e cautela. Vamos lembrar que é uma empresa, e a empresa vai para aquilo que vai melhor beneficiá-la, né? O Zuckerberg talvez não fosse, na sua pessoa, ali nos seus ideais, alguém que fosse também super a favor aí das políticas woke, talvez, não sei, estou fazendo uma suposição aqui, mas na época recebia dinheiro, bastante dinheiro e bastante apoio político por fazer isso. Agora que o poder mudou, então o jogo vira para ele. Vamos entender esses players da maneira como eles são, para que a gente não venha idolatrar ninguém, nem colocar expectativas que são desmedidas aí sobre ninguém também. Ele é o dono de uma empresa, essa empresa vai se basear naquilo que for trazer melhor resultado para o seu negócio e está comprovado aquilo que a gente sempre falou, que quem lacra não lucra. É por isso que ele está fazendo exatamente essa medida.